Chegou há pouco a informação de que a Advocacia Geral da União, representando o presidente Jair Bolsonaro, informou ao Supremo Tribunal Federal que o presidente quer depor presencialmente, sim. Ele poderá depor, portanto, presencialmente naquele caso que a gente acabou de falar aqui no Visão, que apura supostas interferências dele na Polícia Federal. Portanto, Basília Rodrigues, o AGU, Advogado-Geral da União, acaba de emitir, então, esse pedido, né, ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o presidente compareça presencialmente e, portanto, temos agora 2h09 esse requerimento encaminhado por Bruno Bianco ao Supremo, e isso já muda tudo, então, na votação que a gente está acompanhando hoje no Supremo, né, com relação a como deve ser o depoimento do presidente Jair Bolsonaro nesse caso. É uma mudança de postura, né, Carla? O presidente Jair Bolsonaro, que vinha dizendo, inclusive oficialmente, que não iria depor neste inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal para apurar uma eventual interferência dele na Polícia Federal, hoje informou, por meio de seus advogados, a instância máxima da Justiça, que pode sim ir depor presencialmente, caso o relator do caso, e é o ministro Alexandre de Moraes, permita que isso ocorra. A gente está aqui com a manifestação apresentada pela Advocacia Geral da União, a gente está lá no Supremo Tribunal Federal com o nosso repórter Theo Cury, que também está apurando essas informações. O texto é assinado pelo recém-empossado ministro da AGU, Bruno Bianco, e pode figurar aí como um dos principais atos deste novo ministro, desta nova gestão, no tipo de boa vontade do presidente Jair Bolsonaro com a Justiça, com a tramitação do processo. Em um determinado momento aqui do texto, ele diz que apresenta esta manifestação no intuito de plena colaboração com a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O texto, a gente vai aí pela entrelinha, né, observando a delicadeza, o cuidado com as palavras que é utilizado pelos advogados do presidente Jair Bolsonaro, o que destoa daquele tom mais agressivo, né, combativo do presidente quanto ao seu relacionamento justamente com o ministro Alexandre de Moraes, com a Suprema Corte Brasileira. Em um determinado momento aqui, ele diz que se o ministro relator considerar cabível esse pedido de reconsideração, se assim entender, ele está à disposição para o exercício da prerrogativa de depor presencialmente. Dessa forma, o presidente Jair Bolsonaro abre mão de depor por escrito, nem espera o fim do julgamento no STF e afirma que, se o STF quiser, ele pode depor cara a cara com uma autoridade policial sobre as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse julgamento, Carla, é visto também como um teste para aquela pretendida pacificação entre os poderes que ocorreu após a carta do ex-presidente Michel Temer. Ele ali escreveu, o presidente confirmou e ela chegou como a grande declaração aí de paz, de trégua entre os poderes. Agora o presidente, ele se coloca assim, como um investigado que pode ser ouvido pela Justiça se o relator quiser. O ministro Alexandre de Moraes apresentou então aí no STF essa manifestação que acaba de chegar à Suprema Corte e disse que o Pleno pode decidir então pela suspensão do julgamento, se assim for o entendimento de todos. Obrigada, Basília Rodrigues. Vou chamar também aqui, então, para a nossa conversa o repórter Theo Cury, que está acompanhando a sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal. Ele vai trazer mais detalhes, então, sobre essa reviravolta, no caso, esse acontecimento que acaba de chegar. Então, Theo, acho que quando a Basília fala que o presidente diz que poderia, né, depor, eu estou aqui também com o documento enviado pelo Bruno Bianco, é mais até do que isso. Eu acredito que ele, quando diz que ele tem interesse em depor, significa então que já não é mais uma opção, né? E foi esse o entendimento também de Alexandre de Moraes, quando diz que agora então não precisa mais julgar, que é isso que o presidente então vai depor presencialmente?
Oi, Carla, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Logo no comecinho, quando o ministro Luiz Fux passa a palavra para Alexandre de Moraes, ele lê esse trecho principal da manifestação de Bruno Bianco, que diz em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bruno Bianco, que defende o presidente judicialmente em casos envolvendo a presidência da República. E aí, ao terminar esse informe, ao informar aos ministros dessa manifestação, Alexandre de Moraes pede um tempo para analisar se essa manifestação do presidente da República, se dispondo a depor presencialmente, afeta ou não, se prejudica ou não o agravo da própria Advocacia Geral da União, para a gente relembrar todo esse caso. O julgamento começou em outubro do ano passado, houve uma decisão antes desse julgamento do ministro Celso de Mello, que era relator desse caso, determinando que o presidente Jair Bolsonaro depusesse presencialmente a Polícia Federal. O argumento principal de Celso de Mello era o seguinte: a lei diz que só depõe por escrito quem é vítima ou testemunha, e que nesse caso, por ser investigado, o presidente da República deveria fazer esse depoimento presencialmente aos agentes da Polícia Federal e aos investigadores. Na sequência, a AGU recorre, diz que há precedentes no Supremo Tribunal Federal, menciona o caso de Michel Temer, que foi autorizado a prestar depoimento presencialmente por escrito pelos ministros Luiz Roberto Barroso e por Edson Fachin, e recorre ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento começa no ano passado, em outubro do ano passado, e agora seria retomado. Depois de um ano, houve uma manifestação do presidente no sentido de: olha, eu posso depor de forma presencial. Só me avisem com antecedência, minha agenda é atribulada, é totalmente cheia, só me avisem antes para definir data, local e hora de prestar esse depoimento. Acontece que no ano passado, em várias portarias lá no Palácio da Alvorada, o presidente disse que queria acabar logo com aquela história, disse que até poderia prestar o depoimento de forma presencial, isso antes mesmo do recurso da Advocacia Geral da União. Então, lá por junho do ano passado, Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada, quando conversava com a gente lá no cercadinho da imprensa, já dizia que queria logo terminar com o que ele chamava de uma novela e que não tinha nada demais, que não importava a hierarquia, que ele prestaria o depoimento de forma presencial. Acontece que depois de todo esse tempo, depois de todos esses meses, houve esse recurso da Advocacia Geral da União citando esse precedente, que é um palavrão, mas nada mais é do que lembrar que já existe uma decisão no passado que poderia beneficiar o presidente, que é esse depoimento por escrito do ex-presidente Michel Temer em dois casos. Em um inquérito de relatoria de Luiz Roberto Barroso e em um outro inquérito de Luiz Edson Fachin, ele pôde mandar as respostas por escrito aos agentes da Polícia Federal. Agora tudo muda, o julgamento foi interrompido justamente para ver se prejudica ou não o julgamento. Já vai prejudicar porque não tem mais discussão. O presidente disse que quer depor de forma presencial. Lembrando que na decisão de Celso de Mello, que está em discussão agora, estava em discussão no Supremo Tribunal Federal com todos os ministros que compõem a corte, estava a determinação para que os advogados e o próprio Moro, que também é investigado nesse inquérito, pudessem participar da oitiva, do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, fazendo perguntas. Então agora tudo muda, o presidente diz que pode depor de forma presencial, mas pede que seja acertada antes a data, o local e o horário desse novo depoimento para conciliar com a agenda de presidente da República. Só para finalizar, a importância disso. O presidente é investigado ao todo em 4 investigações, 4 inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal. 3 desses 4 inquéritos são de relatoria de Alexandre de Moraes. Daí a importância de a gente acompanhar o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. A ver agora os próximos passos depois do presidente ter se colocado à disposição para prestar esse depoimento de forma presencial aos agentes da Polícia Federal, lembrando nesse inquérito que apura se ele interferiu ou não politicamente na Polícia Federal, como disse o então ministro Sérgio Moro ao deixar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Carla.